Olá, hoje o RDTV traz mais um candidato a governo de Mato Grosso. Hoje é o senador Wellington Fagundes, do PR. Nós temos feito entrevistas com os candidatos a governo, a Senado, a deputado federal. E neste caso aqui, para respeitar a igualdade de oportunidades no pleito eleitoral, nós vamos fazer como os outros. 20 minutos de entrevista gravados e essa entrevista será publicada no mesmo dia da gravação. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV, senador. E a gente tem feito a primeira pergunta justamente o motivo. Por que o senhor pretende, quer ser governador de Mato Grosso? Eu quero cumprimentar você, Alice, em nome de todos os brasileiros e os mato-grossenses que aqui vivem, né? É a minha satisfação de poder estar aqui. Eu quero ser governador de Mato Grosso, primeiro porque eu sou um homem que visito todo esse estado, na experiência de muitos mandatos, e sei que o Mato Grosso, tão rico como o nosso, né, um estado que mais cresce a sua arrecadação, todo mês o governo do estado recebe mais, todo ano recebe mais, e o cidadão que paga o imposto recebe menos. Ou seja, o cidadão, as pessoas que vivem nesse estado não estão satisfeitas com o serviço prestado pelo governo do estado. E eu tenho certeza que, pela experiência acumulada, eu poderei, num pensamento moderno, na inovação que a gente precisa fazer nesse estado, no enxugamento da máquina, mas não no estado mínimo, fazer com que o servidor se sinta valorizado para que ele possa atender melhor ainda o contribuinte. Então eu tenho certeza que Mato Grosso é um estado solução e não esse estado que só fala em crise. Bom, o senhor tem bastante experiência aí com o poder legislativo, né? E pleiteia um cargo no executivo. Qual é a preparação que o senhor acha que precisa ser feita ou como é que o senhor se coloca aí para essa função? Bom, primeiro, se ninguém faz nada sozinho. Eu acho que construir um governo, primeiro você tem que ter uma boa aliança para trazer governabilidade. E foi isso que procurei trabalhar muito intensamente. Alguns até diziam, o Wellington não vai conseguir, o Wellington não vai ser candidato. Está a prova que com diálogo, com humildade, com muita conversa, nós conseguimos fazer a maior aliança aqui no estado de Mato Grosso. Uma aliança plural, onde nós temos como vice-governadora Cirlei Theis, que é uma figura, uma servidora pública extremamente competente, concursada, advogada da Secretaria de Segurança, que por 4 mandatos ela foi secretária adjunta, então, portanto, conhece tudo o que é de segurança, que é um dos problemas do Estado. Depois conseguimos também a nossa reitora Maria Lúcia Cavalli, com uma experiência de 40 anos na educação, e 8 anos como gestora, como reitora da Universidade Federal, e inclusive que me ajudou muito a criar a 2ª Universidade Federal de Mato Grosso, que é lá na cidade de Rondonópolis. E o nosso projeto ainda é criar, junto com ela, o bispo, que é o reitor das escolas técnicas federais, dos institutos federais de educação tecnológica, que hoje está em 19 municípios de Mato Grosso, também está conosco. Então nós queremos fazer um grande trabalho na educação. Temos também, e no nosso projeto é criar a Universidade do Araguaia e a Universidade do Nortão de Mato Grosso. Por isso que eu fui buscar alguém que tem influência, que tem condições de nos ajudar na área da educação. Também, da mesma forma, nós escolhemos essa aliança, um outro candidato que é o Adilto Saquete, um homem experiente que foi prefeito, marcou época, foi um dos melhores prefeitos que já passou na cidade de Rondonópolis. Tanto é que na eleição passada, como deputado federal, ele teve quase todos os votos de Rondonópolis, estourou, ou seja, teve mais de quase 70% dos votos. É a demonstração de credibilidade de um homem experiente. Olha, fazer uma chapa dessa não foi fácil. Isso é uma demonstração que nós estamos preparados, pronto para ser um bom governador. Indo lá com as pessoas, conversando com o cidadão e indo no interior, que essa é a minha maior característica, um político municipalista. Porque o problema está no município, o Estado é abstrato. Então, por isso é que eu tenho certeza que poderemos fazer um grande trabalho. Dentre as áreas que são aí bastante divulgadas, né, nesse período de campanha principalmente, educação, saúde, segurança e infraestrutura, qual o senhor considera a mais urgente de atuação caso o senhor não seja eleito? Todas. Porque o que interessa é o cidadão ser atendido, o cidadão ser olhado. Então, o que acontece hoje? Por que a saúde vai mal?
porque infelizmente o governo não conseguiu fazer uma gestão adequada da saúde. Então o interior não tem uma saúde organizada, porque o governo não apoiou. Nós precisamos fazer uma saúde presente nos municípios para fazer o preventivo, para não sobrecarregar Cuiabá. Hoje a gente vai no pronto-socorro de Cuiabá, as pessoas estão na maca, sofrendo, morrendo. E nós temos dinheiro na conta do Estado para construir um novo hospital e mais de 80 milhões, esse dinheiro está parado há 4 anos. Nós temos lá, por exemplo, conseguimos a liberação de um recurso para o Hospital Júlio Miller, que é o hospital universitário, para construir um grande centro de nefrologia. Está lá o esqueleto há 4 anos, o atual governo do Estado devolveu o dinheiro. Então, gente, não é falta de recurso, é falta de planejamento, é falta de uma gestão em que o governador tem que ir na ponta, conversar com as pessoas, ver o problema e encontrar a solução. E às vezes, Lídice, um cidadão simples, a dona de casa que está vivendo o problema, ela tem a solução. Por isso um governo não pode ficar enclausurado num palácio, que até isso o governador fez. Botou grade em todo o palácio. O palácio tem que estar aberto para que as pessoas possam chegar e não ficar intimidadas. O servidor público tem que ser estimulado. O servidor público hoje no Mato Grosso, ele está com medo. Está com medo de assinar um papel. O servidor público também é um cidadão. Ele tem filho, tem pai, tem mãe, ele quer a atenção do Estado. Então hoje a população de Mato Grosso está muito insatisfeita num estado tão rico como esse. Não é possível falar em crise. Vamos tirar esse S e vamos criar, inovar, buscar as parcerias para a gente fazer um grande trabalho. Na educação, na saúde, uma coisa é consequência da outra. Se você tem boas estradas, você vai melhorar a oportunidade das pessoas irem para a cidade, para as pessoas irem buscar a saúde, a educação e tudo que for necessário. Portanto, a prioridade é atender o cidadão. Bom, a gente tem aí hoje no destaque do site RD News a notícia da atuação do Comando Vermelho, fazendo cobranças, inclusive a comerciantes de bairros, né, taxas de segurança. O que o senhor pretende fazer com relação principalmente ali à fronteira de Mato Grosso, que é uma fronteira seca, uma grande área, né, de extensão, para impedir aí ou minimizar esses problemas, principalmente relacionados a tráfico de drogas? Lídice, esse é um grande problema do estado de Mato Grosso em especial, porque nós temos 720 quilômetros de divisa seca e mais 200 quilômetros de divisa com água fluvial. Então essa costa nossa, a nossa divisa tem que ter uma atenção especial, não é do governo do estado de Mato Grosso, é na verdade uma parceria com o governo federal. Eu sou o relator no orçamento da área de segurança e também de justiça. Então eu tenho conversado muito com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com também o Exército Brasileiro, e nós vamos trabalhar integrado, porque não pode cada um fazer, e isso fica o quê? Retrabalho. Então nós temos que integrar todas as polícias e o Estado ser o grande parceiro. E como é possível fazer essa parceria? Nós temos aqui disponível no Estado, em função da Copa do Mundo, e que as pessoas também se sentem frustradas, qual o legado da Copa do Mundo? O grande legado da Copa do Mundo foi exatamente as fibras óticas que estão aí, as infovias. Nós temos hoje um grande programa do governo federal da segurança da Amazônia e que isso não é usado. Está aí disponível, já foi investido o dinheiro público. E ainda mais, as secretarias de estados, elas não conversam entre si. É cada secretário trabalhando de acordo com a sua visão. Não, o governo tem que estar todo integrado. E isso realmente, a questão da segurança, sem dúvida nenhuma, quem mais sofre é a família. E principalmente a droga atinge a criança. O narcotraficante, ele vai lá levar na porta da escola a droga para uma criança de 8 anos. Aí a criança vulnerável, ela passa a ser um viciado e vai ser um grande bandido no futuro, ou vai morrer. E isso, o Estado tem que ter atenção mínima, por isso que eu digo, o governo, o governador tem que estar olhando as pessoas, tem que ir lá na casa, nos bairros, conversar com os vereadores, conversar com os prefeitos e fazer a grande parceria. Então é obrigação e é compromisso, e eu principalmente como governador, eu tenho certeza, porque eu conheço os caminhos. Eu sou um político experiente, mas com visão moderna. Eu quero pegar todas esses mecanismos que hoje estão disponíveis de tecnologia para que a gente, de forma integrada, possa fazer um trabalho em tudo aquilo que é mais importante. A educação, a saúde. Hoje é possível você fazer um diagnóstico à distância.
Então não dá para dizer, temos lá em Rondolândia, que para ir em Rondolândia tem que atravessar o estado de Rondônia para chegar. Hoje nós temos tecnologia suficiente para integrar tudo isso. E é assim que nós vamos trabalhar, com a modernidade, conversando com essa juventude que tem aí uma cabeça tão fértil, né, com tantas informações. Então nós queremos trazer para dentro do governo toda essa capacidade de Mato Grosso. Nós temos tecnologia de ponta na agricultura e fica lá isolado. Então, por isso que é importante o governo ir ao encontro das pessoas. O governo não pode ficar enclausurado, tem que ir lá onde está o cidadão. Quanto à saúde, a gente viu aí algumas crises, principalmente relacionadas aos hospitais filantrópicos, o interior reclamando muito de falta de estrutura, de falta de hospitais. O que seria necessário para que se melhore a saúde pública em Mato Grosso? Primeiro, o governo tem que honrar o que fala. Olha, nós conseguimos recurso em Brasília no ano passado, numa crise danada, 150 milhões, assinamos um convênio com o governo do estado, porque ele disse que não tinha nada com as filantrópicas. Olha, gente, quem trabalha ajudando, que o caso das Santas Casas, os hospitais filantrópicos, ele está ali ajudando o estado, então tem que ser o grande parceiro. Então, tem que planejar um recurso, o recurso da saúde, de forma com que todos participem. O município, as filantrópicas e também aquelas estruturas que são do próprio estado. Os hospitais regionais, fazer exatamente com os municípios, os consórcios, uma parceria, mas o seguinte, com planejamento. Eu fiz uma audiência pública o ano passado, quando estava a crise, junto lá no Congresso Nacional, convoquei o governo do estado, o ministro da Saúde, enfim, todas as autoridades. O governo não foi, mandou lá um técnico que não tinha a representatividade política. Mas o que aconteceu? Política administrativa. O que aconteceu? Pediu o resumo da audiência, que o governo mandasse um planejamento para que a gente pudesse trabalhar isso no orçamento. Até hoje não foi. Então, por mais esforço que a bancada de Mato Grosso faz, se o governo não tiver linkado, junto, trabalhando em conjunto, nada se consegue. Então, além do desperdício do recurso público, né? Como eu disse, nós temos um hospital aí com mais de 80 milhões de reais na conta do estado. Há 4 anos não se consegue fazer a licitação. Então, o problema é gestão. E o governo fica aí só administrando o próprio governo. Não, nós temos que ir aonde existe o problema e, claro, encontrar a solução. Bom, o senhor, até como parlamentar, acompanhou e vem acompanhando todos os debates da necessidade das reformas tributária, trabalhista, previdenciária no país. Em Mato Grosso, especificamente, se clama por uma reforma tributária que não saiu, né? Caso o senhor seja eleito nessa questão tributária, o que o senhor faria como um primeiro ato, por exemplo? Olha, nós somos aqui em Mato Grosso um adversário legítimo do atual governador, mas nós não somos inimigos, porque eu sempre fiz a política, acabou as eleições, vamos trabalhar. E assim eu fiz com o governador Pedro. No dia da nossa diplomação, eu fui lá, no meu discurso, dizendo, governador, já passou a campanha, eu quero aqui, como senador eleito, estender a mão, me colocar à disposição do seu governo. E ele disse o seguinte no seu discurso, que não precisava de senador para ir em Brasília. Ou seja, ele se isolou da classe política. Isso é muito ruim. Então, essa questão, Mato Grosso é um estado que arrecada muito, então tem que ter eficiência na aplicação do recurso. Isso é igual a dona de casa. Se o salário é tanto, ela não pode gastar mais. Ela tem que sempre ter uma reserva para as horas de emergência. E é assim que nós vamos trabalhar. Principalmente conversando muito com o servidor público. Nós temos que capacitar o servidor público para que ele tenha condições de melhorar o atendimento ao cidadão. Agora, um servidor público com medo, ele não consegue. E aí a questão da segurança que você falou, por isso que tem que estar tudo integrado. Se nós aproveitarmos todo esse potencial tecnológico que está aí à disposição, integrando a polícia, integrando a Secretaria de Fazenda, e não só a Polícia do Estado, a Polícia Militar e a Civil, a Polícia Rodoviária pode fazer um grande trabalho no combate à sonegação, ajudando o governo do Estado. Então, o tamanho da máquina, tem muito funcionário, tem muito servidor público, olha, nós teremos e temos que ter a quantidade necessária para atender as pessoas. Eu tenho certeza, se o servidor público for bem preparado, e se ele for valorizado, nós vamos fazer uma revolução nesse estado. O
senhor é a favor ou contra? E aí a arrecadação com certeza vai aumentar, não tenho dúvida nenhuma. E a reeleição, o senhor é a favor ou contra? Olha, eu aprovei a reeleição no Congresso Nacional, né? À época foi uma discussão muito grande. Hoje está provado que normalmente o segundo governo não é melhor do que o primeiro. Então, eu penso que nós temos que acabar com a reeleição, ampliando de 4 para 5 anos o mandato e, se possível, a gente coincidir as eleições. Essas eleições isoladas, eu penso que não é bom. Nós tínhamos que ter eleição para presidente da República até vereador. Tudo no mesmo pleito, e aí sim, eu acho que discutir muito mais o problema nacional. Porque hoje, como não tem eleição municipal, o que acontece? Os prefeitos não estão participando, não são convidados para participar do processo eleitoral. Se eles estivessem como candidato, seria um programa conjunto do governo federal, ou seja, dos candidatos, e aí é importante também fortalecermos os partidos. Então eu penso que é coincidência de mandato e não reeleição sendo um mandato de 5 anos. Quanto ao foro por prerrogativa de função, existe aí o foro privilegiado, né, popularmente conhecido. Existe um movimento até social para que se acabe. O senhor é favorável ou contrário ao fim desse Eu votei foro? para acabar o foro privilegiado. Hoje não tem mais foro privilegiado para os políticos, mas ainda tem muita gente com foro privilegiado, da justiça e outros poderes. Então nós temos que acabar de forma radical o foro privilegiado. Infraestrutura, candidato. Mato Grosso ainda tem também algumas regiões que penam com estradas de terra, que na chuva viram lamaçal, que na seca, né, são problemáticas. O que precisa para que se acabe um estado que depende de estrada para escoar a sua safra? Olha, você percebe, eu sou um parlamentar municipalista que trabalho sempre buscando a solução para a comunidade. Seja um hospital, uma creche, como nós fizemos lá na minha cidade, tem os índios bororos, a aldeia Tatarimana, as crianças estavam morrendo. Fomos ver o que era problema de saneamento básico. Conseguimos furar um poço artesiano, levar energia elétrica, resolver o problema da mortalidade infantil e melhorou a qualidade de vida. Por quê? Porque a escola tinha energia, os índios passaram a ter geladeira, televisão, ou seja, índio não pode ficar isolado, ninguém pode ficar isolado. Por isso eu trabalho muito na questão da infraestrutura. Todos sabem, as estradas federais de Mato Grosso, que o meu partido, o Ministério do Transporte, administra, está no Mato Grosso, todas elas com contrato, todas elas restauradas e ainda em construção. Então nós estamos falando aqui das estradas federais. Como governador, eu vou dedicar e quero ser, sem dúvida nenhuma, porque eu sou presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenagem. Pode ter alguém que conheça de logística e transporte como eu, mas mais não. E eu procuro cada dia aprender mais, porque a vida é assim. É importante o político esteja aberto às inovações e ao aprendizado. Então, esta área da infraestrutura para Mato Grosso é fundamental. As pessoas falam, quem que apoia o agronegócio? Se você constrói estrada, se você trabalha pela ferrovia. Agora, por exemplo, no Mato Grosso ele foi desenvolvido principalmente através da hidrovia Paraguai-Paraná, foi abandonada. Agora, eu, em parceria com o deputado Ezequiel, já conseguimos recursos e as obras da BR que liga Cáceres a Santo Antônio das Lendas, onde era o antigo porto, onde vamos construir o porto, já está bem adiantada. Então essa estrada vai ser para a gente resgatar a navegação da hidrovia Paraguai-Paraná. E claro, o Araguaia, por exemplo, tem lá a BR-242, a BR-158, e já conseguimos recursos, já ligamos a BR-158 até Querência, de Querência nós estamos ligando ao Nortão, ou seja, fazendo uma leste-oeste. Ou seja, eu conheço todo esse estado, sei a cada canto e tenho certeza que a infraestrutura, ou seja, construir estrada, trazer rodovia mais eficiente, trazer ferrovia e fazer funcionar as hidrovias num estado de 900 mil quilômetros quadrados, ainda com a população pequena, é a solução. Bom, nós estamos aí com quase 20 minutos de entrevista e a gente deixa aí 2 minutinhos no final justamente para o candidato se definir, falar de sua história, se autodefinir. Quem é o Wellington Fagundes por Wellington Fagundes? Eu sou filho de um baiano que veio da Bahia para cá a pé, para Poxoréu. A minha mãe também é baiana, veio no Pau de Arara. E meus pais criou uma família de 7 filhos e sempre a gente acordava, tinha que ajoelhar para rezar. Primeiro pensar em Deus.
nas refeições, vamos fazer a oração para agradecer a Deus. Então eu agradeço muito a Deus, principalmente a minha origem, de ser uma origem de uma família muito simples, mas que tive a oportunidade que Deus, eu tenho dito, me deu muito. A população de Mato Grosso me deu muito, porque fui 6 vezes deputado federal, 2 vezes mais votado do Estado e também senador da República, que pela primeira vez foi eleito um senador que não tivesse no palanque do governador eleito no primeiro turno. Por isso eu digo que nós somos a oposição legítima, nós não somos dissidentes. Então a chapa de lá do Mauro eram as pessoas que estavam no governo, estão até hoje e agora querem fazer oposição. É como disse aí um deputado, ó, estiveram lá usufruindo e agora diz que é oposição. Oposição não, oposição é a nossa chapa. E nós temos para apresentar para a população exatamente uma aliança extremamente plural. Eu acho que governar, você tem que governar para todos e com todos. Tem que ouvir a todos e tendo a parceria, inclusive a minoria. Às vezes a minoria, ela tem a melhor solução, então você não pode atropelar o processo. O governo não pode ser arrogante, o governo tem que ir aonde estão as pessoas e buscar as parcerias todas possíveis. Por isso, os candidatos a presidente que vieram a Mato Grosso, eu vou procurar cumprimentar a todos e dizer, olha, estou aqui, se Vossa Excelência ganhar a eleição, eu quero que me ajude a governar. E assim vou fazer como fiz toda a minha vida. Eu não construí um inimigo na minha trajetória política. Só amigos, só amigos. Se você procurar, Lídice, por todo o estado de Mato Grosso tem a marca do trabalho do Wellington. Então a maior marca do Wellington é trabalhar e cumprir a palavra. Então com isso é que eu quero ser governador. Para ser um governador cumpridor. Você vai ver o meu plano de governo. Vai ser um plano de governo simples, com metas, porque não adianta você detalhar e encomendar para um técnico e está ali o plano de governo. Não, o meu plano de governo é para ser cumprido. E aliás, eu fiz um projeto de lei, o seguinte, o político que apresentar um plano de governo que é obrigado, se ele não cumprir, ele pode ser cassado. Ok, muito obrigada pela sua presença. Agradeço demais, Lídice, pela sua simpatia e a oportunidade de estar aqui para conversar com a população. E é isso que nós vamos fazer. Conversar com toda a imprensa, conversar com as pessoas que queiram realmente sentir o candidato. Vamos para o debate. Eu acho que é fundamental para que a população possa escolher, e escolher bem, né? Porque essa história de falar, não vou votar, você dá a oportunidade para o pior ganhar. E o Brasil precisa muito do voto, da responsabilidade do cidadão, independente de partido. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com Wellington Fagundes, senador da República e candidato a governador pelo PR em Mato Grosso. Essa entrevista fica disponível na íntegra no nosso canal do YouTube, no site RD News, lá no destaque do RDTV e também no site rdtv.com.br. Você pode assistir novamente, também curtir e compartilhar. Até a próxima.